Tenho duas perguntas mas primeiro eu quero puxar uma que eu acho que faz mais sentido agora. No sentido de você já ter passado pelos dois lados da moeda, né? Você iniciou a carreira como professora, passou 8 anos na secretaria, e por mais que o ideal talvez não fosse que existisse um conflito entre secretaria e professores, isso acontece. Pode ter, provavelmente aconteceu quando você estava lá, hoje acontece agora. Olhando também acontece. Então, como que você enxerga, né, essa dualidade ali e hoje, estando no papel de professor, qual que é a sua visão? É como se houvesse uma tensão, né, entre a escola e a secretaria. Eu senti isso quando estive lá, e eu fazia parte dessa tensão quando eu estava na escola. Então, quando a gente está na escola, a gente não tem a dimensão do tamanho que é o município de Londrina, a rede de educação de Londrina. Então, estando lá na secretaria, eu pude perceber quantas amarras e quantas dificuldades a gente tem para operacionalizar uma rede como essa. Tenho certeza que a gestão que está vivendo esse momento, tenho certeza porque eu já vi coisas que eles acharam e mencionaram num período de eleição ou de um problema. Ter recebido, né, depois de ter ganho a eleição, coisas que eles afirmavam que não ia mais fazer, e eles têm que realizar, porque não está no poder da secretaria, mas dentro das políticas educacionais, o cumprimento de determinadas políticas, né? Eu acho que eles devem estar sentindo essa tensão entre o que eu gostaria de fazer e eu não posso, porque eu tenho que fazer outras, né? E na gestão tem muito disso, a gente mais faz coisas que a gente deve fazer do que a gente gostaria, porque tem todo um ritual burocrático e toda uma demanda legal que nos cobra determinadas ações e procedimentos. Então, quando eu olho para essa coisa da atenção, é muito natural os embates, porque quem está na escola não tem essa noção e a complexidade do todo. Gente, a luz desligou, então vamos voltar. Um tilt, a energia. Entretanto, né, quando a gente, hoje, estando na escola, nem todas as respostas, para mim, são tão fáceis de ser aceitas, porque eu sei o que está por trás, né, daquela demanda e daquela dinâmica. Então, hoje, eu olhando para a secretaria, eu vejo a possibilidade de me reconhecer, às vezes, inclusive, na insegurança das pessoas estarem assumindo hoje esses papéis. E como é difícil realmente executar isso, porque a nossa rede tem uma cultura também de participação popular, né, de participação por comissões. Então, assim, eu vejo um movimento de começar achando que dá para fazer as coisas de uma maneira e recuando porque vai sofrendo a tensão da pressão que é da rede de participação nas decisões da gestão. Perfeito. Eu acho que quando a gente está... Porque o professor, muitas vezes é a ponta, né, de todo um sistema que acontece por trás, e ele não consegue enxergar o todo, e você vindo, né, tendo iniciado sua carreira lá como professora, e acho que também, vamos puxar isso, mas você já teve uma entrada na secretaria antes, né, que durou pouco tempo. Acho que é bom também explicar o porquê. E depois você enxergando, né, entrando numa secretaria que para você fazer mais sentido, né? Então você consegue ver o todo dentro do sistema, dentro da prefeitura, porque provavelmente tem muita burocracia que o professor não tem nem noção que existe, né? Para você fazer uma contratação, você precisa fazer uma licitação que às vezes demora meses, né? Que não é tão fácil quanto muitos professores, assim, eu não quero falar que o professor está certo ou errado, mas o professor não consegue enxergar porque ele nunca esteve lá. É legal você falar dessa parte do professor, da ideia do micro e do macro, porque as duas coisas se correlacionam e dão um resultado, né, final. E a secretaria precisa ter o tom da escola, ela precisa compreender os processos, né, de como o professor e quais são as demandas e as necessidades dele, porque é ele que executa e trabalha lá, é ele que operacionaliza o sistema, é ele que atende o nosso aluno, porque é para isso que a gente existe para atender os nossos alunos, e a gente traz esse tom da complexidade que é uma comunidade escolar. Então esse diálogo entre
secretaria e escola é extremamente importante. Então, a secretaria não pode ficar distante da escola por muito tempo, por isso a troca entre os sujeitos é importante, eu até acredito muito nela. Não da forma de repente trocar todo mundo, por quê? Também trocar todo mundo não funciona, porque se sai todo mundo da escola e vai para a secretaria é uma outra cultura. Vai travar. Né? Trava o trabalho, por quê? Porque os processos são distintos e diferentes, né? E aí até as pessoas se ambientarem, entender como as coisas funcionam, isso demanda tempo, já foi um ano, né? Então, assim, a análise do último vídeo que nós fizemos sobre a análise dos 100 dias está muito dentro desse recorte. Quando a gente também não se apropria ou não se aproveita daquilo que vem caminhando e funcionando, entendendo como a máquina funciona, eu também travo e eu fico sem muita iniciativa para apresentar nessa avaliação de 100 dias, né? Eu acho que esse movimento que a gente tem dessa semana, que seria a finalização de 100 dias, já ter o processo do que vai acontecer com mais clareza, ela está impactada por isso, pela troca tamanha de pessoas, ao ponto que não sobrou ninguém para contar como que deveria ser feito um processo ou um encaminhamento. E aí patina muito, porque só o chão da escola não responde às demandas da máquina pública. Então, eu sinto isso nesse momento que